Vamos lá para a nossa aula? Se você estiver preparado, pegue a sua Bíblia agora, pegue uma caneta, um papel, para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Gênesis capítulo 14, verso de número 18. Eu quero extrair desse texto alguns detalhes que talvez isso que eu vou falar vai te ajudar muito na hora de você montar a sua mensagem sobre esse texto, na hora de você ensinar na escola bíblica dominical sobre esta passagem. Eu acredito que isso aqui vai fazer muita diferença na sua vida. Aqui à minha frente está a apostila, aquela que muita gente já adquiriu, já comprou, que é falando sobre os nomes de Deus, os nomes que revelam o caráter de Deus. Então, nós vamos estudar, olha aqui, ó, nós vamos estudar algumas coisas sobre esse texto de Gênesis capítulo de número 14, verso de número 18. E eu vou utilizar essa apostila porque fala exatamente o que nós vamos ler nesse texto. Vamos lá? Diz o texto assim, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Se você está com a sua Bíblia aberta, grifa essa expressão aí, ó, sacerdote, e aí você faz um grifo lá na expressão Deus Altíssimo. E aí o texto continua, verso 19. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão. E aí ele vai falar de novo, do Deus Altíssimo. Por que que isso aqui se repete? Quando uma expressão aparece na Bíblia mais de uma vez, é porque essa expressão ela é interessante. Aí ele continua dizendo, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O que é que Melquisedeque está dizendo? Melquisedeque já está dando a ideia de quem é esse Deus que ele está apresentando a Abraão. Ele está dizendo, Abraão, bendito sejas tu, do Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo, Abraão, ele é o possuidor, aquele que tem a posse, aquele que tem o domínio, aquele que tem o poder, aquele que governa sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, eu quero que você destaque esta palavra, Deus Altíssimo. E é interessante você também aprender isto no contexto original, porque a expressão no hebraico é composta por duas palavras. A primeira é El e a segunda Elion. Então vamos identificar o que significa cada palavra. A palavra El significa Deus forte e também significa poderoso. E a expressão Elion significa Altíssimo, elevado e supremo. Então, quando nós falamos El Elion, nós estamos falando a respeito do Deus forte. Nós estamos falando a respeito do que é poderoso. Nós estamos falando a respeito do Altíssimo, do elevado, daquele que é supremo, daquele que está acima de tudo e de todos. Então, a primeira coisa que você deve entender ao ler o texto é que esse nome, ele é anterior à lei. Ou seja, Deus já se revelava como soberano de todas as nações, não apenas sobre Israel. Deus é soberano sobre todas as nações. Abraão veio de um lugar específico, Deus chamou ele de Ur dos Caldeus e se revelou a ele, se apresentou a ele como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas do outro lado já tinha um sacerdote cujo nome era Melquisedeque, e esse sacerdote tinha um relacionamento com Deus chamado de El Elion, que Abraão não conhecia. Se você for ler o capítulo 14, você vai perceber que Ló e muitas outras pessoas, juntamente com as riquezas de Sodoma e Gomorra, que foram saqueadas por 5 reis, os 5 reis entraram, tomaram tudo, mataram muita gente, inclusive levou Ló, que era sobrinho de Abraão, levou ele cativo. E aí alguém consegue escapar e vai dar notícia a Abraão, dizendo, olha, os 5 reis capturaram o teu sobrinho Ló. Sabe o que Abraão faz? Olha isso, Abraão reúne 318 homens. A Bíblia vai dizer que esses homens eram experimentados. Esses homens tinham um conhecimento de guerra, porém, era apenas 318 homens e Abraão com eles. Abraão liderando. Abraão estava indo guerrear contra 5 exércitos, contra 5 reinos. Agora percebam um detalhe. Abraão, ele montou toda uma estratégia e, por fim, ele sai vencedor. Mas o que me chama a atenção é que não foi pelo mérito de Abraão. Quando ele volta e Melquisedeque vai ao encontro dele, levando pão e vinho, e o detalhe está aqui, ó. Olha o que ele diz, lá no verso de número 20. E bendito seja o Deus Altíssimo,
mais uma vez ele repete a expressão, ou seja, no verso 18, a expressão Deus Altíssimo aparece. No verso 19, a expressão Deus Altíssimo aparece. No verso de número 20, a expressão Deus Altíssimo aparece. E no 20, ele vai revelar que a vitória de Abraão não foi por mérito de Abraão, não foi por mérito do seu exército, não foi por mérito dos 318 homens serem capacitados. Olha onde estava o mérito. Ele vai dizer assim, ó: e bendito seja o Deus Altíssimo, o El Elyon, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Melquisedeque deixa claro para Abraão que a vitória dele foi por conta do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Dominador, que entregou esses reis nas mãos de Abraão. Um dos ensinamentos mais profundos, quando lemos o texto, é que Deus, ele governa sobre os reinos humanos. O que significa isso? Daniel capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: para que saibam os viventes que o El Elyon, o Deus Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Você percebe também, lá em Daniel capítulo de número 2, verso 21, o seguinte: ele muda, ele quem? O Deus El Elyon. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ou seja, esse Deus, ele é extraordinário. Por isso que a Bíblia apresenta o El Elyon como sendo o Deus Supremo, o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus que está acima de reis, o Deus que está acima de governos, o Deus que está acima de principados, o Deus que está acima de potestades, o Deus que está acima de qualquer país, de qualquer potência que possa existir na face da terra. Não adianta, Deus tem o controle, Deus tem o governo. O Salmo 46 já revela sobre isso, depois você pode ler. Então, esse nome El Elyon, ele traz segurança em tempos de estabilidade política, social e econômica. Diferentemente dos deuses pagãos, que são regionais, que são culturais e que são limitados. Deus não é regional, Deus não é cultural, Deus não está limitado a nada, pelo contrário, Deus está acima, Ele é Senhor, Ele é o Altíssimo. Por isso, essa expressão, ela é profunda demais. O que eu estou falando para você é só a ponta do iceberg. Tem muitas coisas dentro dessa apostila que eu poderia falar. São 10 capítulos falando sobre os nomes que revelam o caráter de Deus. Se você tem interesse de adquirir essa apostila em PDF, é só você mandar uma mensagem para mim dizendo: Arthur, eu quero. Essa apostila, ela custa apenas R$ 27. Eu mando para você em PDF. São 74 páginas. E você vai ver o quanto esse material ele é profundo, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu te espero no próximo vídeo.